Agenor de Miranda Araújo Neto foi um cantor, compositor, poeta, letrista brasileiro. Ele morreu em junho de 1990, aos 32 anos, de choque séptico causado pela AIDS. Ele era mais conhecido pelo seu nome artístico, Cazuza. Em uma das suas músicas mais famosas, chamada Ideologia, ele emplaca duas frases que foram muito famosas e muito usadas durante a minha adolescência. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso em algum lugar e nunca tenha estado ciente de onde essas frases vieram. As duas frases vêm do refrão da sua música. Uma é muito famosa e diz: ideologia, eu quero uma para viver. Representa o clamor de alguém que tinha uma ideia a respeito do futuro e, quando encontrou a realidade, se viu sem algo que lhe dê sentido para a existência. Ele precisava de uma ideologia para viver, porque as que ele tinha não servia mais. Mas é uma segunda frase que eu quero chamar a atenção hoje, também no refrão, onde ele canta: meus heróis morreram de overdose. Eu achava muito estranho, no contexto da música, o Cazuza parece lamentar que aqueles que outrora eram para ele modelos, ídolos, padrões, verdadeiros heróis, agora estavam mortos pela estupidez das drogas. Mesmo adolescente, aquilo parecia muito esquisito para mim. Os meus heróis estavam muito no mundo da fantasia. Eu era um bom e típico adolescente que gostava de ler quadrinho, eu gostava de filme de super-herói, e os meus heróis, que não eram reais, mas eram imaginários, pelo menos representavam valores elevados. Representavam força, sobriedade, grandeza. Me parecia estranho que o herói de alguém estivesse morto de overdose. A ideia de um herói morto já não soa muito bem. Um herói que morreu sem ser um mártir, sem ser alguém que se entregou pela causa, é pior ainda. Heróis que morreram por causa do próprio fracasso. Qual o sentido de termos heróis que foram enfraquecidos por causa dos próprios erros? O público para o qual o autor da Epístola aos Hebreus escrevia tinha heróis. E esses heróis eram ídolos que só existiam também no imaginário. Ídolos, heróis, padrões que eles teimavam em manter como alguém a ser imitado e seguido, mas que há muito tempo não estava mais servindo de modelo para ninguém. Esses heróis do povo aos Hebreus aqui era o povo de Israel. O povo de Israel era o padrão de vida e de comportamento daqueles a quem o autor de Hebreus escrevia. No sermão passado, nessa série sobre Hebreus, nós percebemos que esse pessoal a quem o autor escreve ainda acreditava que Moisés era maior do que Jesus. E a gente, diante disso, pode acreditar que eles também deviam ter o próprio povo de Israel em alta conta. O autor usa isso como um gancho para explicar para a gente que a gente não pode cair nos mesmos erros que o povo de Israel caiu. Se Moisés serviu dos versículos 1 a 6 aqui do capítulo 3 de Hebreus como um exemplo positivo a quem Jesus se coloca acima, o povo de Israel aqui, do versículo 7 ao 19 de Hebreus 3, aparece como um exemplo negativo. São heróis, mas são heróis que morreram de overdose. E sempre que o povo de Israel aparece no Novo Testamento, é sempre em um contexto de negatividade. Muito constantemente, Paulo apresenta o povo de Israel por causa do seu pecado. A história do povo no deserto costuma ser usada no Novo Testamento com muita frequência para mostrar a dureza do coração e a incredulidade do próprio povo de Israel. Se você lembrar, por exemplo, de 1 Coríntios 10, é exatamente isso que Paulo faz. Se os ídolos deles morreram de overdose, eles não deveriam usar então das mesmas drogas. O que o autor vai dizer aqui é que essa droga que o povo de Israel tomou e caiu era a droga da incredulidade e a droga do coração endurecido. A ideia central do texto que a gente vai ler hoje é que nós não devemos endurecer o nosso coração como o povo de Israel endureceu o seu coração. A ideia central é justamente o texto que diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A gente vai falar sobre a dureza do coração e do perigo da incredulidade. A gente vai fazer isso em 4 momentos, certo? Eu quero já dar o esboço do nosso texto para você hoje. A gente vai falar em primeiro lugar sobre o que é endurecer o coração, do verso 7 ao verso 9. Em segundo lugar, sobre qual é o resultado de ter um coração duro, do verso 10 ao verso 11. Em terceiro lugar, qual a solução para um coração duro, versos 12 a 15. E em quarto lugar, sobre o mau exemplo do povo de Israel, do verso 16
ao verso 19. Vai fazer isso depois de lermos então esses trechos de Hebreus 3, 7 a 19. Diz assim a palavra de Deus: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O autor primeiro fala sobre essa tal de dureza no coração. O que é endurecer o coração, então, para o autor aos Hebreus? Endurecer o coração acontece em um contexto. Acontece no contexto de ouvir a voz e ver as obras. A gente lê: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, e mais à frente, e viram as minhas obras durante 40 anos. O contexto de um coração endurecido vem muitas vezes em ambientes onde Deus está falando e onde Deus está agindo. Corações são duros quando a voz de Deus e a ação de Deus vai em direção a Ele, e ainda assim Ele não permite que o agir e a voz do Senhor alcance morada. Um coração endurecido tem um contexto, e um coração pode estar endurecido por muito tempo. O texto diz que eles viram as minhas obras por 40 anos. Do que ele está falando? Ele está falando do tempo de peregrinação do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, Deus agiu a favor do povo de Israel. Durante 40 anos, Deus susteu o povo de Israel. Deus sustentou aquele pessoal. O chinelo do pé não ficava velho. À noite, no meio do frio, Deus levantava uma coluna de fogo para que eles pudessem se esquentar. De dia, no calor escaldante do deserto, uma nuvem os protegia. Codornizes, manás que vinham do céu. Deus constantemente fazia milagres, trazia provisão. Deus de novo abençoava aquele pessoal. Deus falava e Deus agia. No monte, o próprio Senhor aparece. O monte fica fumegante. Deus fala com Moisés. Deus traz a sua lei. Deus falava com o líder daquela comunidade face a face, como que é um amigo. Deus falou e Deus agiu. Por 40 anos. E por 40 anos, aqueles corações continuaram obstinados. A gente muitas vezes acha que tempo de participação na vida da igreja geralmente significa muita coisa, né? Eu estou nessa igreja há 40 anos, eu sou crente há tantos anos, mas por 40 anos Deus falou, por 40 anos Deus agiu, e por 40 anos aquele povo acumulou pecado e dureza de coração. Tempo de igreja não diz muito se o coração não for submisso àquilo que Deus está nos dizendo. Então, nesse contexto em que Deus fala, nesse contexto em que Deus age, aparece um coração endurecido. Quais são as características então disso? O coração endurecido fala sobre rebelião. Ele diz isso, né? Hoje se ouvir a sua voz, né? E vai falando da rebelião. Na rebelião, o dia da tentação no deserto. Um coração endurecido, então, é um coração que mesmo em meio ao agir e ao falar de Deus, está rebelado. É um coração que se rebela. Não foi isso que a gente viu constantemente no povo de Israel? Deus falava, Deus agia, e eles faziam complôs contra Deus.
eles faziam complôs contra Moisés, e eles faziam complôs contra os testemunhos positivos acerca de Canaã. Constantemente, aquele povo se unia contra o próprio Senhor. Rebelião não é simplesmente não estar submisso a autoridades governamentais, como em revoluções políticas. Rebeliões não é só não estar submisso a alguma liderança eclesiástica e você tentar fazer algum montinho ou algo parecido. Rebelião, no fim das contas, é estar contra a vontade e a autoridade de Deus. Nossa rebelião é uma rebelião contra o Senhor. Nós muitas vezes, como cristãos, como conservadores, acabamos tratando negativamente as revoltas políticas, rebeliões armadas para tomadas de poder, e existe todo o debate, o nazismo é de direita ou de esquerda, 64 foi golpe, não foi golpe, era, não era, e a gente olha e fica discutindo, e os debates se aquecem nas internets. Mas existe uma rebelião, existe uma revolta, existe uma revolução dentro de cada um de nós, dentro de cada um dos nossos corações. Se nós não atentarmos à obra e ao agir de Deus, nós somos os revolucionários. Nós somos a luta armada. Nós somos o golpe de Estado. Nós somos os revoltosos contra o maior rei do universo, contra o maior Senhor de todos, contra Deus. Um coração duro é um coração que não aceita a vontade de Deus. Um coração duro é um coração que não se submete ao que Deus quer para ele. Um coração duro é um coração que ama aquilo que deseja. Porque nós desejamos muitas coisas, mas muitas vezes odiamos aquilo que desejamos. Um coração revoltoso é um coração que ama o pecado. É um coração que ama os maus pensamentos. É um coração que ama seguir os próprios caminhos e ignorar o caminho de Deus. Mas tem uma segunda característica do coração duro, que é um coração que cede à tentação. Diz aqui o dia da tentação no deserto. Por mais que o texto pareça falar de uma tentação dos homens para Deus, ele pode também estar se referindo, nesse primeiro momento, a uma tentação, às tentações que o povo de Israel cedeu diante do Senhor. A gente lembra de quando Moisés feriu a rocha com raiva do povo. A gente lembra de quando o povo construiu um bezerro de ouro sob a liderança de Arão. Mas há um momento muito específico que eu queria que vocês lembrassem. Porque o texto em hebraico aqui, de Hebreus, evoca uma coisa muito interessante. As palavras para rebelião e tentação têm equivalentes em hebraico. São as palavras Meribá e Massá. Se você for nerd de Antigo Testamento, você já pode estar lembrando que esse é um nome que foi usado em Êxodo 17. Em Êxodo 17, o texto relata quando os israelitas partiram do deserto de Sim e acamparam em Refidim, uma terra que ainda não tinha água. Então o povo discutiu com Moisés pedindo alguma coisa para beber. Deus tirou a gente do Egito para ficar morrendo de sede e morrer de sede no deserto? Que história é essa? Então Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? Olha a pergunta de Moisés. Por que vocês estão tentando ao Senhor? Ele fala justamente da mesma coisa que é falado aqui em Hebreus, da tentação a Deus, de alguma forma. Isso está no versículo 2. O povo não dá ouvidos a Moisés e começa então a questionar Deus de forma direta, dizendo que se Deus os tinha tirado do Egito, não podia deixar que eles morressem de sede. Moisés então clama ao Senhor, com medo de ser apedrejado pelo povo. Devia ser uma vida de pastoreio muito tranquila a de Moisés, Está com medo de ser apedrejado pelo povo que ele congregava de alguma forma. Então ele clama ao Senhor e Deus responde dizendo que daria água e que essa água brotaria de uma rocha na região de Horebe. Então Moisés leva o povo a essa região, todo mundo bebe e diz no versículo 7 de Êxodo 14: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Os termos Massá e Meribá significam provocação e reclamação, muito próximo das palavras que o autor de Hebreus está trazendo aqui. Nós, muitas vezes, tentamos a Deus. E muitas vezes somos tentados a tentar a Deus. Muitas vezes, o coração endurecido é justamente esse tipo de coração que, diante das dificuldades, ou diante da menor problemática que surge à nossa volta, ao invés de clamarmos ao Senhor e nos submetermos a Deus, olhamos para os convites do pecado. Havia um convite ao pecado no coração daquele povo. E porque eles amavam o coração endurecido que tinham, não se submeteram a Deus,
e se entregaram à provocação, se entregaram à reclamação, se entregaram a essa rebelião, a essa tentação que se deu no deserto. Será que você se identifica com isso às vezes? De faltar água e você ficar desesperado. É interessante porque Deus tirou o povo de Israel do Egito por meio de paredes de água. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, com muros e paredes de água à sua volta, de forma miraculosa. Quando eles atravessaram, as águas então vieram e afogaram os carros do faraó. E eles não estavam crendo que Deus poderia dar água a eles. E estavam tentando ao Senhor. A gente estava lá no Egito, como se eles vivessem uma vida muito tranquila no Egito. Eles eram escravos há 400 anos. 400 anos de escravidão no Egito. Deus tira eles de lá. E eles estavam reclamando, porque no Egito pelo menos tinha água. Aqui Deus vai deixar a gente morrer de sede no deserto? Deus pode ter feito muitas coisas na sua vida. Deus pode ter te dado muitas bênçãos, transformado muitas coisas em seu coração, te dado recursos, bens dos mais variados. E ainda assim, você se vê reclamando. Você se vê ingrato, você se vê dizendo, mas Deus, o Senhor me deu isso, mas o Senhor me deu um carro, mas é para eu não ter dinheiro para gasolina? O Senhor me deu uma casa, mas eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de luz? Como é que é isso, Senhor? Deus muitas vezes nos dá o mais e a gente fica desesperado com menos. Deus muitas vezes nos dá recursos os mais valiosos e a gente fica nervoso, tremendo. Mas será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter o que vestir? Mas cadê Deus nisso tudo? Cadê Deus que não me dá? Cadê Deus que não me deu? E a gente ignora tudo aquilo que Deus já nos deu. Tudo aquilo que Deus já nos fez. E o mesmo Deus que deu ontem é o Deus que sustém hoje. O mesmo Deus que nos susteve ontem é o Deus que continua nos sustentando. O Deus que alimentou ontem é o Deus que alimenta amanhã. O povo de Israel parecia que não acreditava e caía na tentação do pecado e acabava provocando Deus, pondo Deus à prova. É o que ele diz aqui, onde o pai de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Isso é uma coisa muito séria. Jesus age de forma parecida com os fariseus. Os fariseus chegam lá se orgulhando de serem filhos de Abraão, e ele vai dizer, olha, vocês são filhos daqueles que matavam os profetas, e vocês estão fazendo a mesma coisa comigo. Ele diz, olha, no deserto onde os pais de vocês me tentaram me pondo à prova. Deus foi posto à prova pelo povo de Deus. E aqui o povo a quem o autor de Hebreus está escrevendo tinha como heróis e como meta de comportamento, como meta de identificação, esse povo de Israel. Eles eram profundamente ingratos diante daquilo que Deus fez por eles. Aqui ele está citando o Salmo 95, mas o Salmo 95 está citando Números 14. Então, calma aí, vamos devagar, certo? Aqui o autor de Hebreus está fazendo uma citação do Salmo 95, citação direta do Salmo. E se você voltar e abrir sua Bíblia no Salmo 95, você vai ver que o Salmo 95 está fazendo uma referência a um acontecimento de Números 14. Às vezes a carta de Hebreus dá um trabalhinho de você ler, porque é cheio de intertextualidade. E o que acontece? Em Números 14, Israel estava acampado na região de Cádiz, no deserto de Parã, prestes a entrar na terra prometida, terra de Canaã. Eles mandam então alguns espias para irem averiguar a terra, e eles voltam com testemunhos negativos de Canaã, descrendo da promessa de Deus. Então essa linguagem de tentação é usada em Números 14 duas vezes. Em Números 14, 11 diz assim, eu vou ler para você. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus fez um monte de sinais, Deus prometeu a terra prometida e ainda assim o povo não cria. Eles viram o povo de Canaã e disseram, isso aí Deus não faz não. Isso aí Deus não consegue não. Isso aí não dá pra gente não. É grande demais, o povo é forte demais, a gente não vai conseguir tomar a terra. Mas Deus tinha feito 40 anos de obras milagrosas e eles continuavam descrentes que Deus poderia cumprir aquilo que Ele prometeu. E a gente muitas vezes continua com o mesmo coração impuro, com o mesmo coração duro, com a mesma incredulidade diante das promessas de Deus. Ele prometeu provisão, Ele prometeu sustento, Ele prometeu um céu de glória. E por mais que todos os dias Deus nos abençoe, por mais que todos os dias Ele nos dê tantos motivos para crer na sua graça, nós muitas vezes nos pegamos descrendo que existe um Deus lá em cima, descrendo que existe uma promessa para depois da meia-noite, crendo que existe um céu depois da morte, crendo que quando a gente atravessar esse rio, a gente vai ter um lar, um repouso seguro depois de tudo.
A gente descrê nas promessas da santidade. E a gente acha que o pecado não é tão ruim assim. A linguagem que Deus usa é provação. Eles continuam me provando. Eles continuam me testando. Ele diz mais uma vez, a partir do versículo 20, em Números 14. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei o povo a quem Moisés orou. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. E então, ninguém, além de Caleb e Josué, entraram na terra prometida. Eles não viram descanso, porque não creram. Eles não encontraram o descanso que Deus havia prometido, porque eles não creram na promessa de Deus. Um coração duro, um coração incrédulo, então, é um coração que mesmo diante da atuação de Deus, da graça de Deus, da obra de Deus, da voz de Deus, tenta Deus, descrê das promessas de Deus, cede ao pecado, se rebela contra a vontade do Senhor. Isso é um coração duro. E qual é o resultado disso? O que é que um coração duro faz com você? Em primeiro lugar, um coração duro traz indignação divina. O texto continua dizendo: por isso me indignei contra essa geração. Mais à frente ele diz: jurei na minha ira. Um coração duro traz a ira de Deus. Um coração duro traz a indignação de Deus. Deus tem um ódio, uma ira que é santa, que é justa, que não é como o nosso ódio puramente egoísta e irracional. Deus tem um ódio que é santo, que é puro, que é justo. E o ódio dele é posto contra os corações de incredulidade. Deus jura na ira. E Deus tem uma indignação contra uma geração. Coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Coisa terrível é estar diante de um Deus que tem raiva de você. Já dizia o Augusto Nicodemos, famoso pregador presbiteriano, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Mas e se Deus não está do nosso lado? Se Deus está no time do outro? Se a gente, na verdade, faz parte dos inimigos, o que será de nós? Não é mesmo? O que será de nós? Se nós estamos diante de um Deus que está irado. Deus é um Deus irado contra a incredulidade. Contra aqueles que, mesmo diante da sua bondade, da sua graça, da sua voz, do seu agir, continua descrendo na sua bondade. Em segundo lugar, os resultados de coração duro, temos um coração distante. O coração endurecido é um coração que se distancia. Ele disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Quando você não crê em Deus e meio às bênçãos de Deus, você fica longe de Deus, você se afasta de Deus. Existe uma retroalimentação da incredulidade, então. Você fica incrédulo, mesmo com Deus perto, falando, agindo. Você não crê em Deus, teu coração vai se distanciando de Deus. E quanto mais longe o teu coração está de Deus, menos você acredita e menos você está aberto à grandeza de Deus. Nisso, então, entra a terceira coisa, que é uma vida pecaminosa, uma vida de pecado. Ele continua dizendo: e eles não conheceram os meus caminhos. Um coração incrédulo traz indignação divina. Um coração incrédulo faz você se afastar de Deus. Um coração incrédulo faz você se afastar de Deus para se aproximar do pecado, para se aproximar de comportamentos que são condenáveis pelo Senhor. O resultado final disso é a perda do descanso prometido. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Um coração duro, irmãos, traz terríveis consequências. Um coração que não está disposto a aceitar a grandeza e a bondade de Deus, mesmo quando Deus faz tanto por nós, mesmo quando Deus fala tanto conosco, é um coração que vai te fazer ser amigo do pecado. O pecado vai parar de parecer tão ruim. O pecado vai parar de parecer uma coisa tão deletéria para teu relacionamento com Deus. Você vai achar que é uma bobagem. Você vai achar que Deus não se importa. Você vai achar que não afeta a vida de igreja. Se ninguém descobrir, tudo bem. Se não for tão ruim quanto aquele lá, então tudo bem. O pecado começa a parecer menos repulsivo, porque o teu coração se afasta daquele que é o santo. E quando o teu coração se endurece, o teu coração se abre para outras coisas. Se torna duro para Deus, se torna mole para o diabo. Se torna mole para as tentações do mundo. Se torna mole para os desejos do pensamento e da carne. À medida que endurecemos o coração,
nós deixamos ele aberto para coisas terríveis. O resultado é que a gente não encontra mais o descanso que nos é prometido. Há um descanso prometido e esse descanso está preparado para aqueles cujo coração está aberto para Deus. A gente não tem que pagar por ele, a gente não tem que conquistá-lo com nossos esforços. Nós não temos que ser bons o bastante para esse descanso. Nós só precisamos abrir o coração para esse descanso. Como mendigos, só precisamos receber a oferta. Como homens fracos, falhos, pecadores incapazes, nós estamos numa posição de receber aquilo que Deus quer nos dar. Infelizmente somos tão maus, pecadores, amamos tanto a nossa miséria, que Deus nos oferece o pão e preferimos morrer de fome. Deus nos oferece o pão do descanso e nós preferimos a dor e a miséria do pecado. Um coração endurecido faz coisas terríveis. Um coração duro faz você rejeitar a ajuda de alguém ao seu lado. Um coração duro faz você rejeitar o cuidado de alguém que por algum motivo de orgulho você não quer se colocar nessa situação de ser ajudado. Quando você tem um coração duro para as coisas à sua volta, você rejeita uma oportunidade de emprego que muitas vezes vai tirar a tua família de uma situação difícil, mas que você não quer porque você tem que se rebaixar ou se humilhar daquilo que você imaginava que ia ter na sua vida. Corações duros fazem coisas terríveis na nossa vida comum, mas imagine um coração duro para a graça de Deus. Imagine um coração endurecido para o favor do divino. Nós rejeitamos o descanso. Nós preferimos o tormento. E o tormento parece o melhor caminho. O provérbio vai dizer que existem caminhos que aos homens parecem bons, mas que no final só dão em desgraça e em morte. Parece uma coisa muito terrível. Então qual é a solução para isso? Como é que a gente sai dessa situação, então, de dureza de coração? Você pode ouvir isso. Você pode ouvir as condenações que o texto traz e ficar pensando, pronto, é meu fim. Né? E agora? E agora o que eu faço? O texto diz o que é que você faz. O texto mostra caminhos para vencer o coração duro. E ele mostra dois caminhos. Um caminho de coisas a evitar e um caminho de coisas a praticar. Naquilo para você evitar, você tem duas coisas. Ele vai dizer, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Você tem que evitar duas coisas aqui. Primeiro, você tem que evitar um coração mau e descrente. Um coração duro, um coração incrédulo, é um coração que é dado à maldade e à descrença. Você precisa, então, fugir daquilo que é mal. Fugir do que é mal. Infelizmente, nós como cristãos, ainda chamamos santidade de legalismo. E ainda achamos que como cristãos, pessoas que morreram para esse mundo, a gente tem o direito de participar e de se alimentar todos os dias da maldade. E achar que tudo bem, eu sou cristão, então tudo é puro para os puros. Então eu posso rir de coisas que Deus condena, eu posso encher a minha mente de coisas que a mídia coloca para mim que são malignas, eu posso ouvir, eu posso ver, eu posso ler, eu posso conversar, falar, experimentar de tudo aquilo que é mal, mas Deus não vai deixar eu cair, não, mas Deus está no controle, não, mas eu participo, mas é de um jeito diferente. Enquanto nos alimentamos da maldade, o nosso coração vai reter tudo aquilo que é deletério à nossa fé, tudo aquilo que não é útil para o nosso crescimento em Deus. Tudo aquilo que é mal tem que ser excluído da nossa vida. Um coração mau, um coração descrente. Nós temos que batalhar, começar uma guerra contra a nossa descrença. Todos nós, todos os dias, somos tentados de muitas formas. Podemos deixar de crer por muitos motivos. E você não pode achar que a sua descrença é um amigo, é um companheiro. É alguém com quem você pode habitar todos os dias. A descrença é um leão selvagem que precisa estar dentro de uma gaiola. A descrença é um inimigo, é um intruso, é um invasor na sua casa de madrugada. A descrença não é um colega que você chamou para visitar, para assistir um filme num domingo à tarde. A descrença é um inimigo e você precisa lutar contra a descrença, contra a falta de fé. Quando a descrença então aparece dentro de você, quando ideias de descrença tomam conta da sua mente, você tem que fazer uma guerra contra isso. Chamar pessoas para lhe ajudar, confessar suas dificuldades para alguém que pode te dar forças, procurar algum recurso, algum material que alimente a sua fé em Deus. Se a sua descrença se dá num nível intelectual, procurar materiais que deem respostas intelectuais à fé. Se a sua descrença é no nível emocional, encontrar pessoas que consolem o seu coração no período de dificuldade. Identificar como é que a descrença tenta destruir tua alma e vencê-la e lutar contra isso. Não deixar que a descrença seja um colega, seja um amigo, seja uma coisinha que está sempre ali como um animal de estimação.
como se fosse inteligente levar um jacaré na coleira. Alguma hora ele morde o teu pé. E vai ser tarde demais. A descrença e a maldade não são amigas. Em segundo lugar, ele fala que nós devemos evitar, não é, se afastar do Deus vivo. Para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. É nos momentos em que você está pior, que você mais precisa estar perto de Deus. Muitas vezes a gente peca, a gente está fraco, a gente está meio descrente, a gente não está orando direito, a gente não está lendo direito, a gente não está tendo comunhão direito com a igreja, a gente está pecando nos mesmos pecados todos os dias, e você tem vergonha de se aproximar de Deus. Você tem vergonha de vir para o culto de ceia, você tem vergonha de participar da atividade da igreja, você chega aqui no culto e você tem vergonha de cantar. Aí você fica assistindo o grupo de louvor como se fosse uma apresentação, um show, um teatro, uma quermesse da escola. Ao invés de participar, você só vê. Você não lê direito a Bíblia, você não tem nem coragem de orar, porque você se sente sujo, fraco, mau, com vergonha. O coração incrédulo, o coração que está duro, um coração que está negociando com a maldade, é o coração que está mais necessitado da presença do Senhor. Meu irmão, essa é a hora que você corre para Deus. Essa é a hora que você corre para o Senhor. Esse é o momento que você ora. Esse é o momento que você se humilha. Esse é o momento que você conta para Deus toda a sua miséria. Às vezes a gente tem vergonha de contar para Deus a nossa miséria, né? Como se Deus não soubesse. Como se Deus não conhecesse a desgraça mais profunda que passa pela tua cabeça. Como se Deus não soubesse os desejos mais horripilantes que chegam no teu coração. Como se Deus não soubesse. A gente tem vergonha de contar. A gente tem vergonha de orar. E eu imagino Deus no céu olhando pra gente assim, ó, né, com o braço aberto, aquela cara de: ei, brother, eu tô ciente do negócio. Pode abrir o jogo. Abre o jogo, eu tô aqui. Eu tô aqui para te ajudar. É só abrir o jogo, é só me procurar. É só vir, eu tô aberto para perdoar, eu tô aberto para dar força, eu tô aberto para ajudar. E a gente tem vergonha, a gente se afasta. Nós precisamos se aproximar de Deus. Quanto pior estivermos, mais rápido precisamos correr para Deus, procurá-lo, nos humilharmos diante dele. Ah, pastor, eu não sou bom bastante. Você nunca vai ser bom bastante. Você nunca vai estar certo o suficiente, porque nós somos recebidos não pela nossa bondade, não pela nossa capacidade, mas pela bondade e pela capacidade de Cristo Jesus. Quando a gente chega diante de Deus, podre de pecado, quando o Pai olha para nós, o que Ele vê é a santidade do seu Filho, o que Ele vê é a vida perfeita de Jesus. Nós não nos aproximamos de Deus porque estamos bem. Isso revela algo terrível no nosso coração. Você está bem, você está sem cometer aquele pecado de estimação com quem você luta desde a adolescência, você não brigou com a esposa hoje, você está há 3 dias sem falar palavrão, você está vindo para a igreja, já é o 3º mês que você oferta fielmente, aí você acha que Deus está, ó, joia, show de bola, parabéns, aí Deus está pertinho, aí Deus está amigo, aí Deus está sorridente, aí o cara te fecha no trânsito, aí você xinga a mãe do cara, aí você chega em casa e tua mulher não fez o que tu queria, e tá tudo errado, e tu briga com a esposa. Aí tu chuta o cachorro, aí tu reclama de tudo, aí faltou dinheiro, e o primeiro dinheiro que vai embora, o primeiro dinheiro que falta da igreja, é para a obra de Deus, é o dos missionários, né? Não pode faltar o daquilo, não pode faltar o da saidinha, mas o da oferta missionária é o primeiro que retém. Aí você dizia, agora Deus, aí Deus não está mais nem aí para mim, aí Deus não liga mais, aí Deus já está, ó, bem, né? Joinha para baixo, né? Negativo para você. Se sentir bem, achar que Deus está amando você mais porque você está agindo certo, ou que Deus está amando você menos porque você está agindo errado, já é ter um resquício de achar que nós somos justificados pelas nossas obras, de que Deus nos recebe pelo que a gente faz, e não por causa daquilo que Cristo fez. O mesmo Deus que nos recebe quando a gente está bem, nos recebe quando a gente está mal, porque a obra de Cristo não depende do meu termômetro espiritual. A obra de Cristo é completa, é perfeita, é de uma vez por todas, já é garantida. Nós temos acesso a Deus, apesar do nosso pecado. Porque o nosso pecado já foi lançado completamente no corpo de Jesus. Porque Ele recebeu o nosso pecado, nós não precisamos nos afastar do Deus vivo. Mesmo quando a gente erra. O teu coração endurecido, entrega para Deus. Tuas incredulidades, entrega para Deus. Tua falta de fé, o teu amor pelo pecado, entrega para Deus.
conta para ele, dá para ele, pede misericórdia a ele, e ele é aberto, rápido, para trazer perdão e para trazer força a corações que desejam ser quebrados por ele. Mas ele também fala sobre coisas a procurar. Ele continua dizendo, pelo contrário, ele diz, não tenham um coração mau, não tenham um coração descrente, não tenham um coração que se afaste de Deus, pelo contrário. Então, tenham o quê? Ele vai dizer, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ele diz que uma das formas como a gente pode vencer a incredulidade é animando uns aos outros. É trazendo ânimo uns para os outros, todos os dias, durante esse tempo que se chama hoje. Ele está falando sobre um tipo de relacionamento muito intencional na comunidade, em que os irmãos estão juntos, se animando e se ajudando. Animando uns aos outros. Ele não está dizendo do pastor animar a igreja. Ele não está dizendo do líder de ministério animar quem está lá naquele ministério. Ele está dizendo de animar uns aos outros. Não é um ato vertical, é horizontal. É a igreja, é a comunidade vivendo unida ao ponto de nos animarmos, de nos fortalecermos, de nos darmos uns aos outros. Isso só é possível se você tiver comunhão e vida com outras pessoas da igreja. Isso só é possível se você estiver disposto a estar com irmãos da igreja. Se você acha que cristianismo é vir para cá no domingo, chegar na hora do culto e ir embora depois do culto e só aparecer no outro domingo, você está por fora. Você não entendeu ainda o começo do que é vencer a incredulidade. Eu não sou forte o bastante para aguentar só um domingo com os irmãos da igreja. Eu já ouvi pessoas dizer isso, mas a minha fé eu só preciso ir para a igreja de 3 em 3 meses. Que eu penso, esse cara é um super-homem, esse cara é um super-herói, porque uma vez na semana já é pouco para mim. Por mim eu estava encangado com o crente o dia todo. Porque eu preciso de pessoas que me animem todos os dias, eu preciso de pessoas que me alertem todos os dias, eu preciso de pessoas que me repreendam todos os dias. E isso só é possível se você tiver uma vida de comunhão real. Se você entender que vir para cá é só um momento do que é essa vida em comunidade, em que nós vivemos na casa uns dos outros, e que nós nos metemos na vida uns dos outros, e que nós nos entregamos a uma comunhão com os outros, em que você sai daqui planejando, ansioso, de quando você vai ver mais crente na tua vida, de quando você pode ir na casa de alguém, quando você começa a armar isso, e você começa a procurar gente para almoçar na tua casa, e você começa, sendo jovem, a procurar a casa de alguém para ir dormir, e você começa a achar desculpa para estar com os irmãos. Por quê? Porque é legal estar com crente só? Não. É porque a conversa com crente é mais engraçada? Não. É porque vocês têm um interesse em transmitir palavras de ânimo, em que vocês estão animando uns aos outros todos os dias, e que nós estamos unidos em comunhão. Infelizmente, algumas pessoas aqui na Manaim ainda não conseguem viver isso, ainda tem dificuldade de se engajar, em fazer parte da vida de outras pessoas. Em parte a culpa pode ser nossa, em parte a gente como Manaim pode estar meio sem saber direito como integrar todo mundo. Chega às vezes muita gente, às vezes eu fico tentando pensar, meu Deus, essa pessoa já veio outra vez? Foi a primeira vez que ela veio, né? Aí eu termino o culto, eu tento cumprimentar, não acho, eu só vejo a pessoa enquanto eu prego. Tem gente que eu tenho vontade de parar o sermão para ir cumprimentar, opa, como é que vai? Tudo bom? Tá, só para dizer que eu te vi, viu? E voltar assim, porque é muita gente, o povo vai embora logo. Mas a gente tinha que ter. Mas às vezes a culpa não é só da igreja que tem dificuldade de receber. Às vezes é você que é tímido de se engajar. Às vezes você sabe, é um grupo novo, é uma comunidade nova, são pessoas que eu não conheço direito, né? É meio estranho, você fica vindo, demora um ano para fazer uma amizade, demora um ano para ir na casa de alguém. Se ofereça. Se ofereça. Eu sou oferecido mesmo, tô nem aí. Eu chego no povo, quando é que eu vou na tua casa almoçar? Né? Bem que comida é uma coisa maravilhosa, né? Comer na casa dos outros é bom demais, né? Mas é por quê? Porque eu quero comer de graça? Também, né? Mas não só, certo? Não só. Posso levar um suco, né, para ajudar, certo? Mas é porque nós como igreja precisamos ter esse anseio. É maravilhoso quando termina o culto e o pessoal fica batendo papo aqui fora. E depois tem gente que vai para comer ali no Pão do Açaí, tem gente que vai para casa de outro, tem gente que vai para casa de fulano e o povo fica lá conversando. É maravilhoso. Quando nós temos mais relacionamentos intencionais, não dá para ter um coração que não seja incrédulo sendo desigrejado. Não dá para ter um coração entregue a Deus sem viver vida de igreja. Nós precisamos nos meter na vida uns dos outros, irmãos. Nós precisamos ter mais comunhão uns com os outros. Nós precisamos gastar mais tempo uns com os outros. Parar de ter
tantos entretenimentos egoístas baseados nos nossos gostos e ter mais tempo com outros irmãos. Por quê? Porque é só assim que a gente encontra ânimo, contra um coração endurecido. Quando a gente se ajuda. Agora é importante abrir essa vírgula aqui. É muito conveniente, não, pai, estou com irmãos da igreja, então estou tendo a minha fé edificada. Depende. Só estar com irmãos da igreja e não existir um esforço de animarmos uns aos outros é o mesmo que nada. Não vai ter diferença entre eu estar com o crente e eu estar com o descrente, se as conversas, se os assuntos, se os incentivos não forem ânimo uns aos outros. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez alguns de vocês estejam muito bem engajados. Sempre que eu termino o culto, eu estou com os crentes, vejo irmãos ao longo da semana, durmo na casa do fulano, almoço com o cicrano. Estou bem? Talvez. Sobre o que é que vocês conversam? Sobre o que vocês gastam tempo falando a respeito? Você confessa pecados? Você pede ajuda para suas dificuldades? Vocês compartilham da palavra uns com os outros? Vocês se animam? Vocês se animam na fé? Ou vocês só estão juntos para falar mal dos outros? Porque falar mal dos outros é uma delícia, não é? É doido, é bom demais, adoro falar mal dos outros. Adoro tanto, mas tanto que não falo, porque eu sei que é pecado. Né? Olha que coisa boa falar mal dos outros. É bíblico, viu? Que falar mal dos outros é bom. Está lá em Provérbios. Que a língua, a difamação desce agradável no estômago. É gostosa ao paladar. Falar mal dos outros é uma delícia. Mas é pecado. Não sei se lhe contaram. Mas é pecado. A gente precisa gastar mais tempo uns com os outros se animando. Falando da grandeza de Deus. Encorajando o outro à santidade, encorajando o outro à vida com Deus, nós dando liberdade para que os outros nos repreendam, nos corrijam e nos animem. Nós gastando tempo e às vezes no meio da conversa sem futuro, parar e pensar, eu tinha que estar animando meu irmão. E mudar o assunto. Ei cara, tá bem com Deus? Tá firme? Como é que tá com o Senhor? Eu lembrei desse versículo essa semana, eu lembrei da palavra de Deus nisso aqui, e a gente se ajudar, se animar. Sem isso a gente cai, sem isso a gente peca, sem isso a gente não se fortalece. Porque uma igreja forte não é só uma liderança forte. Uma igreja forte são irmãos engajados em reverberar, em transmitir a palavra uns aos outros o tempo todo. Um sermão faz muito pouco. Se a igreja não estiver disposta a serem todos pequenos pregadores nas vidas uns dos outros. Você não precisa de um ministério na igreja, você não precisa de um cargo na igreja para ser extremamente útil à sua comunidade. Você só precisa ser presente na sua igreja. E ser engajado na vida da sua igreja. Gastar tempo com outras pessoas. Você às vezes é mais útil que um líder de ministério. Às vezes você é mais útil que um pastor na igreja. Se você é uma pessoa integrada, engajada, que arrebanha as pessoas em torno do ânimo e do encorajamento. É um ministério que muitas vezes a gente esquece. Em segundo lugar, ele vai dizer que a gente deve então procurar isso a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós temos então que nesse processo se engajar, lutar para que os outros não sejam endurecidos pelo engano. Significa que nesse engajamento como igreja, a gente se esforça para quebrar o coração uns dos outros. Demonstrar amor, demonstrar graça, demonstrar aquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas. E vencer esse endurecimento do engano do pecado. Não deixar que os nossos amigos caiam no pecado. Não deixar que as pessoas à nossa volta vivam no erro. Sermos nós mesmos barreiras entre aqueles que amamos e os pecados que os tentam. É um ministério importante na vida da comunidade. Sermos nós mesmos instrumentos contra o pecado e contra a rebelião. O autor vai dizer que a base disso é muito específica. A base disso não está em autoajuda, a base disso não está em moralismo barato, a base disso está na obra redentora de Cristo Jesus. Ele vai dizer, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Através disso, meus irmãos, através de uma vida de comunhão, através de uma vida de igreja, através de tudo isso, a gente se torna participantes de Cristo. Ser participantes de Cristo é sermos introduzidos nessa obra completa da pessoa de Jesus em nos salvar e em nos redimir. Isso se guardarmos firme a confiança que temos. Um coração, então, que não está incrédulo, é um coração que confia, que guarda firme a confiança na obra de Cristo Jesus. Por mais que a gente tenha uma vida de igreja, por mais que a gente lute contra o pecado, por mais que a gente lute contra a descrença, no fim das contas, o que a gente precisa mesmo é de Cristo.
é da obra de Cristo, é guardar a confiança que desde o começo Ele nos transmitiu, a confiança que a obra dele é total e é completa para nos redimir. É confiando na obra de Cristo mais que em qualquer outra coisa que a gente tem força para vencer a nossa incredulidade. Nossa atividade na igreja, nossas reuniões, as nossas músicas, nossos ministérios, as pregações de domingo, as nossas conversas precisam todos os dias nos devolver a essa obra completa e absoluta de Cristo Jesus, ao ponto de sermos participantes dele, estarmos engajados nele, vivermos nele, ao ouvirmos a sua voz e não seguirmos a rebelião, e não endurecermos o coração. Israel foi um mau exemplo disso tudo, infelizmente. Israel é um mau exemplo, é um herói que morreu de overdose e que a gente tem que olhar com muito cuidado para não repetir os erros daquele povo. Deus escolheu o povo de Israel, mas parece que o povo de Israel não quis escolher Deus de volta. E parece que aquele povo preferiu o caminho do pecado. Ele vai continuar dizendo, então, falando do mau exemplo de Israel, que quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram. Quem foram esses que ouviram Deus falar e ainda assim se rebelaram contra Deus? Aqui ele está citando de novo o Salmo 95, e ele está fazendo isso desde o começo da sessão. O Salmo 95 é dividido em duas partes. Do verso 1 até metade do verso 7, ele está falando a respeito de louvar o nome de Deus. É um grande alerta, é um grande convite acerca do que Deus quer fazer conosco e de que Ele quer ser adorado de alguma forma. A segunda parte, que vai até a segunda metade, que vai desde a segunda metade do versículo 7 até o fim do Salmo, é basicamente um alerta contra a dureza do coração. E é baseado no exemplo do que aconteceu com o povo de Israel por causa da desobediência. Ele pergunta, quem foram esses então que se rebelaram? Foram as pedras? Foram os animais? Foram as aves do céu? Foram os povos egípcios? Foram os povos cananeus? Foram os gentílicos, os filisteus? Quem foram aqueles que ouviram e que ouvindo se rebelaram? Os que se rebelaram foram exatamente aqueles que saíram do Egito. Os rebelados foram justamente aqueles que Deus fez atravessar o Mar Vermelho. Ele diz, não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Todo o povo de Israel passou pela experiência física de libertação. Todo o povo de Israel saiu da escravidão e entrou no deserto. Todo o povo de Israel passou pela experiência física de libertação. Mas nem todos passaram pela experiência espiritual de libertação. Todos eles saíram de uma situação de escravidão, foram libertos por Deus disso. Mas nem todos eles venceram a escravidão, ao pecado que estava nos seus corações. Muitas vezes a gente é como o povo de Israel, né? A gente muitas vezes pode ter largado as drogas, mas não ter largado o pecado do coração. A gente pode ter vencido muitas coisas ao vir fisicamente para a igreja, mas continuar rebelde no interior. A gente pode ter saído do Egito, mas o Egito pode não ter saído da gente. E a gente viver com saudade das cebolas do tempo de escravidão. Deus pode ter feito coisas incríveis na sua vida. Você pode ter largado as drogas por causa de Deus. Você pode ter largado a depressão e vencido a depressão por causa da igreja. Você pode ter encontrado uma vida muito melhor vindo para cá. E continuar odiando Deus no seu coração. E continuar com pecado no seu interior. E continuar descrente. Continuar descrente. Você pode bater no peito e dizer, Deus me livrou da cachaça. E você ainda não ter se livrado da incredulidade. Deus pode ter feito coisas físicas incríveis, te dado libertações incríveis, e você ainda não ter se apropriado da libertação do pecado, da libertação do mal, da libertação da escravidão moral. Deus fez coisas maravilhosas fisicamente pelo povo de Israel, mas nem todos que saíram do Egito e que eram povo, eram realmente povo, eram realmente israelitas, eram realmente pessoas que encontraram a graça do Deus vivo. Faziam parte de uma comunidade, recebiam bênçãos físicas, mas não encontravam salvação espiritual. Foram condenados, porque faziam parte de um ajuntamento, mas não faziam parte de um povo transformado. Eu morro de medo disso. Eu morro de medo disso porque homens muito melhores do que eu já abandonaram a vida da fé. Eu morro de medo disso porque pessoas que eram meus heróis morreram de overdose. Eu morro de medo disso porque colegas de ministério, pessoas que cresceram comigo, acabaram saindo não só do ministério, mas da vida de Deus e se entregando ao pecado. Eu morro de medo disso porque muitas vezes Deus
A gente crê que está construindo uma história com Deus e a gente está simplesmente se cegando para o nosso próprio pecado. Você não pode se apegar simplesmente às coisas boas que Deus lhe deu, se o seu coração continua descrente da bondade do Senhor. Você não pode simplesmente se apegar às pequenas libertações físicas e sociais que Deus lhe deu, se o teu coração ainda é descrente de que há um Deus todo-poderoso que pode guiar a sua vida. Ele vai perguntar mais uma vez: e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Ele vai dizer: não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Todos eles saíram do Egito, mas aqueles que viveram o pecado sem arrependimento tiveram os cadáveres caídos no deserto. A promessa era de terra prometida, e o que eles encontraram foi uma morte lenta, num lugar seco e árido, porque o coração não se apropriou da promessa, porque foi um coração incrédulo. Ele pergunta mais uma vez: e quem jurou que não entraria no seu descanso? Ele responde: senão aos que foram desobedientes. Eles saíram fisicamente do Egito, mas não entraram no descanso da Canaã, porque escolheram desobedecer a Deus. E ele vai dizer mais à frente, concluindo então o texto: assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade te impede de entrar no descanso de Deus. O coração incrédulo te impede de achar graça nesse descanso. A gente vai estudar sobre esse descanso, sobre o que é que ele é, o que é que ele representa, no nosso próximo sermão no livro de Hebreus. Mas me permita encerrar com uma aplicação final baseada no exemplo do povo de Israel. Nós somos uma igreja de teologia calvinista. Isso significa, basicamente, fora da linguagem teológica, que nós não acreditamos em perda da salvação. Nós não acreditamos que, uma vez que um homem é salvo, ele possa deixar de ser salvo. Isso significa, muitas vezes, que as pessoas acham que se eu encontrei salvação e eu não posso perdê-la, que eu posso viver a vida que eu quiser. E que, porque eu encontrei salvação e não posso perdê-la, eu não preciso me preocupar muito com perseverança. Mas é exatamente o oposto. É exatamente o contrário. Porque não podemos perder a salvação é que nós encontramos engajamento e força para lutar por essa salvação. O motivo pelo qual o crente não perde a salvação é porque aquele que uma vez provou de Cristo não aguenta mais o gosto de outras coisas. Aquele que uma vez provou de Cristo não aguenta mais os sabores do mundo. Então, uma vez que nós encontramos Cristo, nós encontramos força para que a nossa fé encontre segurança. Para que nós encontremos a certeza daquilo que Deus quer nos dar. Uma fé forte dá certeza da salvação. Uma fé forte te dá a certeza da vida eterna. Mas sabe outra coisa que te dá a certeza da salvação? Safadeza. Safadeza. Te dá certeza da salvação. É quando você peca à vontade, erra à vontade, vive a vida que você quer, mas Deus me salvou, hein? Não, mas Deus tá doido. Deus, ó, tudo truta. Tudo brother. Safadeza, falta de vergonha na cara, também dá certeza da salvação. A certeza da salvação que o cristianismo oferece não é uma certeza da salvação baseada em eu posso pecar e Deus não se importa. A certeza da salvação fornecida pela fé é a de que nós nos preocupamos com a incredulidade. E que uma vez que encontramos Cristo, nos preocupamos tanto com a incredulidade que nós não partimos para esse caminho. Nós nos preocupamos com isso e fugimos disso. Muitas vezes eu aconselho algumas pessoas que estão duvidosas se são salvas ou não, se tem Jesus ou não, e estão desesperadas. E desesperadas confessam pecados, contam dificuldades, verbalizam coisas muitas vezes vergonhosas e dizem: pastor, será que eu sou salvo? Será que eu tenho realmente Jesus na minha vida? E geralmente eu dou uma resposta um tanto padrão, mas sempre verdadeira. É pouco provável que uma pessoa que não tem Jesus na vida esteja tão incomodada com o pecado. Esteja tão ofendida, tão machucada por ofender Deus. Geralmente quando a gente não tem Jesus, a gente não está nem aí. Existe ali uma ressaca moral de vez em quando, mas não importa. Quando você encontra Jesus, meu irmão, você peca às vezes, você erra, muitas vezes você taca a cara na parede e faz coisas vergonhosas. Mas isso te ofende, isso te machuca e isso te transforma. Transforma o teu relacionamento com a vida e te faz querer mais de Deus. A diferença entre o que não tem vergonha na cara e por isso acha que está garantido e aquele que tem uma fé firme e por isso tem segurança em Deus é onde está o fundamento da salvação. Onde é que está o fundamento da fé? É na obra de Cristo Jesus.
é na certeza de que Ele morreu por mim e que foi muito caro a Deus morrer no meu lugar, que foi muito caro Ele receber do meu pecado, ou é simplesmente uma apatia, uma falta de se importar com o preço que foi pago pelo seu pecado. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com o coração que não quer receber mais da soberania de Deus. Cuidado com uma vida apática ao pecado, porque esse é o caminho do endurecimento. Viva a vida de igreja. Viva com meus irmãos. Participe da vida da fé, se aproxime de Deus. E acima de tudo, encontre conforto, força e segurança naquilo que Cristo fez por você na cruz. A certeza baseada nisso é a certeza que não se frustra. E há um descanso prometido a quem tem uma fé como essa.